Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os métodos alternativos de solução de conflitos. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Bruno Bastos de Oliveira, advogado, professor e pós-doutorando em Direito. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço ao Dr. César, agradeço o convite da FIB, da TV FIB, para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão caro nos dias atuais, um tema bastante relevante diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, no Poder Judiciário, e isso reflete, obviamente, na sociedade. Então, é uma satisfação estar aqui em Bauru, participando desse programa de tanto impacto social, tanto no mundo jurídico como não, e me coloco à disposição para colaborar no que for preciso. Nós aqui agradecemos sua presença, doutor Bruno. E como telespectador aí deve estar aí ansioso pelo debate do nosso tema hoje em si, nós vamos falar sobre métodos alternativos de solução de conflitos. Hoje a sociedade vive de forma extremamente conflitante. As pessoas não se entendem dentro de casa, as pessoas não se entendem no trânsito, as pessoas não se entendem no trabalho, as pessoas... O nível de convivência é difícil porque as pessoas não se entendem e há que se buscar soluções de conflitos para todas essas problemáticas que todos nós vivemos, que todos nós passamos no nosso dia a dia, mas como seres humanos dotados de inteligência. E esse programa hoje é voltado para isso, para que possamos aí vislumbrar algumas questões que possam ajudar o nosso telespectador a solucionar os conflitos do dia a dia em sociedade. E quando nós falamos em conflito, e o tema é evidentemente métodos alternativos, é que são métodos alternativos à jurisdição, ou seja, ao Poder Judiciário, falando num linguajar bem simples aí para o nosso telespectador. E eu te pergunto, doutor Bruno, como enxergar o momento atual aí do Poder Judiciário atualmente, no que diz respeito a essa prestação jurisdicional que ele faz quanto à solução dos conflitos? Você bem destacou, a sociedade ela é conflituosa na sua gênese, o ser humano é um ser social e a vida em sociedade pressupõe essas relações das mais diversas que nós nos submetemos diariamente, e essas relações, não raras vezes, elas se tornam conflituosas. E a grande questão é como resolver esses conflitos. Já se sabe, e isso quem se debruça um pouquinho sobre o direito, para quem ainda não é da área do direito, mas a gente sabe que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, nós não podemos autotutelar a nossa esfera patrimonial, a nossa esfera moral, e para isso nós precisamos do Poder Judiciário, nós precisamos do Estado. O Estado tem esse relevante papel nesse sentido. E o Poder Judiciário é o órgão pelo qual o Estado ele presta essa atividade jurisdicional, ele presta essa atividade de tutela da esfera patrimonial, da esfera moral, etc., dessas relações que se tornam conflituosas. A grande questão é que o Brasil vive hoje um momento em que o Poder Judiciário está completamente atolado. O Poder Judiciário ele representa a ineficiência estatal, a ineficiência da máquina pública. Em que pese algumas modernizações que o Poder Judiciário vem passando nos últimos anos, o processo hoje é eletrônico, existem mecanismos para tentar acelerar o trâmite dos processos judiciais, mas, de maneira geral, essa situação é muito dramática. Essa situação é muito dramática porque os processos duram muito tempo. O tempo de entrega da resposta que o cidadão precisa é um tempo muito longo. Em média, números do CNJ apontam para os processos tramitando em média de 5 a 7 anos. Isso, obviamente, não é a realidade quando nós percebemos os processos concretamente, causas cíveis demorando 10 anos, 15 anos, causas tributárias fiscais em que o Estado tem o interesse de receber isso, precisa receber essa pecúnia, essa receita tributária, demorando 20, 25 anos. E muitas vezes, ainda depois dessa demora toda, a resposta ela ainda não é efetiva, não consegue ser concretizada. Então, o Poder Judiciário ele vive esse momento muito tenso, esse momento muito difícil, e a gente precisa pensar mecanismos distintos aos tradicionais para dar uma resposta à sociedade. Sem dúvida, suas colocações são extremamente pertinentes.
muitos dos telespectadores que nos veem, que nos ouvem agora nesse momento, devem estar se perguntando, realmente, né? Quem tiver aí um processo em trâmite deve estar falando, realmente, olha só, tantos anos e tudo mais. E as pessoas acho que se perguntam, né? O Congresso e tudo mais, as leis que são fabricadas nesse país, quais são as modificações aí mais expressivas no conjunto de leis, nesse nosso conjunto normativo, para enfrentar essa situação toda descrita por você agora, doutor Bruno? Na realidade, o ordenamento jurídico, o complexo normativo, né, as leis, as normas jurídicas, elas vêm sofrendo aos poucos algumas modificações ao longo do tempo, na tentativa de racionalizar a atividade do Poder Judiciário. Né? Hoje e recentemente nós tivemos o Código de Processo Civil de 2015, né, que alterou algumas situações e deu muito enfoque a esses métodos alternativos, que eu gosto de denominar como métodos adequados. Eles são alternativos, mas mais do que isso, eles são adequados para a solução de conflitos. Então, o Código de Processo Civil ele veio dar um destaque todo especial para a questão da mediação, para a questão da conciliação e para a questão da arbitragem, que é uma alternativa, né, e adequada à solução tradicional de jurisdição estatal. Então, a legislação ela vem sendo alterada. Existe uma lei de arbitragem vigorando no Brasil, existem tentativas de implementação de mecanismos consensuais. Né? Como você disse na abertura do programa, a tentativa de restabelecer a possibilidade e a capacidade do cidadão de resolver os seus próprios conflitos sem uma imposição do Poder Judiciário, né? Sem buscar, sem esperar o Poder Judiciário uma resposta que a gente pode encontrar nesses mecanismos consensuais. Então, eu acredito que há uma tendência normativa para estimular e para efetivamente concretizar esses mecanismos alternativos. Sem dúvida. A segunda resposta sua, o nosso telespectador percebe aí que realmente vem, a segunda resposta vem complementar o da primeira, né? Que o judiciário é atolado de processos, morosidade fora do normal e os métodos ou meios alternativos de solução de conflitos estão aí à disposição do cidadão, né? Só que notamos aí que o cidadão pouco conhece desses métodos alternativos. E aí eu que te pergunto, né? Dá para acreditar na expansão, na difusão aí desses meios não convencionais ou meios alternativos de solução de conflitos que estão já à disposição de toda a sociedade? Eu acredito que, mais do que uma alteração normativa, legislativa, é preciso a gente passar por uma mudança cultural. E uma mudança cultural, eu acredito que ela não seja feita simplesmente por mudança de lei. Uma lei ela não tem a capacidade de mudar a cultura de um povo. Então, a nossa sociedade ser conflituosa, o trabalho para esse problema, para essa causa, uma das causas, é justamente a gente educar a população, né? Educar e tornar essa população menos conflituosa, mais pacífica. Mesmo considerando esse fato de que a lei ela não tem a capacidade por si só de alterar, eu acredito que a norma ela cria um ambiente propício para que essa mudança de cultura ela possa ocorrer. E é isso que o CPC de maneira destacada, junto com as leis esparsas, né, a lei de arbitragem, as leis que regulamentam a questão da mediação, é isso que essas leis elas procuram fazer. Uma mudança cultural não só na sociedade, uma mudança cultural no próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem que incorporar essa modificação e efetivamente estimular que esses mecanismos consensuais possam ser aplicados. Não é simplesmente fazer uma conciliação perguntando se tem acordo ou não. É criar um ambiente propício para estabelecer um contato entre as partes para que essa conciliação ela seja alcançada. Então é preciso uma mudança cultural interna do Poder Judiciário e externa da própria sociedade, dos advogados e todos aqueles que operam o direito. Então, acredito que é possível, que essa expansão, ela na realidade, mais do que uma possibilidade, é uma necessidade. Senão nós vamos chegar um momento em que o Poder Judiciário realmente vai entrar em colapso total. Sem dúvida. E não só como um método ou meio alternativo de solução de conflitos, aí, como bem dito por você, doutor Bruno, em relação à mediação e à conciliação, e agora ao final de sua fala também a presença da conciliação e da mediação
inerente aí ao Poder Judiciário, como enxergar especificamente a questão da conciliação e a mediação sendo utilizadas aí, depois do Código de Processo Civil de 2015, na interna corporis aí em relação ao Poder Judiciário? Na realidade, o que eu percebo da minha prática na advocacia, né, eu advogo já há 13 anos, me formei a partir de uma outra cultura em que pouco se falava em mediação, em conciliação. Na realidade, isso era muito superficial. E o que eu percebo é que ainda há uma resistência por parte de alguns magistrados em efetivamente concretizar o que está no Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil, nas 12 primeiros artigos do CPC, nós temos lá as normas fundamentais do processo civil. E o legislador fez questão de trazer nessas normas fundamentais justamente o incentivo à arbitragem e a necessidade do Poder Judiciário e todos os membros que compõem o Poder Judiciário e aqueles que trabalham junto com o Poder Judiciário, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria, em estimular o consenso, estimular essa busca pela conciliação. Então, acredito que há, primeiro, uma necessidade de mudança de cultura, né, dos magistrados, dos funcionários, capacitação, né, é preciso que haja capacitação. Uma mediação é uma técnica de solução consensual que envolve uma série de questões. Então, não é colocar qualquer um para fazer uma mediação. A mediação ela tem uma série de fatores que impactam no resultado positivo ou não. Então, a gente precisa criar um ambiente de qualidade e não simplesmente colocar nomenclaturas como se estivesse sendo realizado e, na verdade, não está sendo realizado. Então, eu acho que é uma mudança cultural, capacitação é fundamental, os advogados também devem ser capacitados para esse novo mundo, né? Hoje, o advogado que simplesmente litiga, o advogado que é bom em litígio, ele vai ficando um pouquinho para trás, né? O empresário hoje, o jurisdicionado, ele não quer mais um bom advogado que simplesmente saiba litigar em juízo. Ele quer um advogado que solucione o problema para evitar que o litígio vá para o judiciário, né? Então, o advogado, mais do que um advogado de processo, ele é um advogado de prevenção. Então, há uma mudança também na advocacia que a gente vem percebendo aí nos últimos tempos. A OAB incentivando, fazendo cursos de capacitação para advocacia, de mediação, de conciliação. Eu acredito que é esse o caminho para a gente ter uma efetiva expansão desses métodos. No início da nossa fala aqui do nosso programa, foi dito aqui que nós falaremos sobre meios ou métodos alternativos de solução de conflitos. Conciliação, mediação e arbitragem. Falamos agora de conciliação, de mediação e essa arbitragem, né? Evidentemente que aqui as pessoas que não estão acostumadas com a lida jurídica, vamos assim chamar, podem estar achando que nós estamos falando de arbitragem, alguma coisa relacionada a futebol ou algum esporte, quando na realidade não tem nada a ver. Isso é um instituto jurídico que eu gostaria do seu posicionamento. Na realidade, a arbitragem ela é um mecanismo, né, também heterocompositivo. O que é isso, né? Existem os mecanismos heterocompositivos e autocompositivos. A prestação da tutela jurisdicional, né, quando um juiz ele sentencia um processo, nós estamos diante de uma solução heterocompositiva porque existem duas partes litigando sobre um bem, por exemplo, um carro, e vem um terceiro representante do Estado, o juiz, né, e decide essa demanda, decide esse conflito. Então, essa solução ela não é autocompositiva, ela não é encontrada pelas partes, ela é imposta por um terceiro, que é o magistrado. Quando a gente fala em mediação e conciliação, nós estamos falando em soluções autocompositivas, em que as partes elas encontram a melhor solução para o caso. A arbitragem, ela também é uma solução heterocompositiva. Nisso ela se parece muito com a prestação jurisdicional, só que ela tem uma diferença. Ela é feita não pelo Poder Judiciário, e sim por um tribunal arbitral, por um juiz que é considerado, que é chamado de árbitro. E qual é a vantagem disso? Primeiro, porque você retira do Poder Judiciário essas demandas. Não? O Judiciário ele tem uma folga, né? As partes elas convencionam livremente que qualquer conflito que surja daquela relação, esse conflito não vai ser levado ao Poder Judiciário, e sim a um árbitro, a uma corte, a um tribunal arbitral. E o árbitro é um terceiro que vai julgar aquela demanda, aquela questão, com uma especificidade muito grande. Geralmente, o árbitro é uma pessoa técnica.
é alguém que tem um conhecimento técnico sobre determinado assunto. Então imaginem que é feito um contrato de compra de uma máquina industrial, uma máquina agrícola, por exemplo. E nesse contrato de compra e venda de uma máquina, as partes decidem optar pela solução arbitral no caso de algum conflito decorrente dessa compra. Imaginem que, depois do contrato pactuado, for feito, né, concretizado, a máquina ela apresenta um problema técnico. Tradicionalmente, esse problema seria solucionado pelo Poder Judiciário. Só que isso ia demandar um custo muito grande. Além do processo demorar muito, provavelmente iam ter que ser designadas perícias técnicas, porque o juiz ele não tem conhecimento técnico sobre aquele assunto especificamente. E quando a gente fala em arbitragem, isso poderia ser levado a um tribunal arbitral, que o juiz, o árbitro, ele poderia ser não um juiz de direito, mas alguém com conhecimentos técnicos para dizer qual das partes teria a razão, né, naquele conflito. Então, você ganha em eficiência do trâmite, da duração do trâmite processual, e você ganha também na qualidade da decisão. São decisões mais técnicas, decisões que as partes elas aceitam melhor essa decisão, justamente por saberem que essa decisão ela parte de alguém que tem conhecimento técnico sobre o assunto. Sem dúvida. Uma questão aí, né, passando para os nossos telespectadores, já explicando a questão do instituto chamado arbitragem, o que nós poderíamos aí passar para o telespectador, para a pessoa que tem um litígio, para um comerciante, uma pessoa mais simples, para um empresário, o que seria interessante na arbitragem para essas pessoas? O interessante da arbitragem, eu entendo que efetivamente é o tempo de duração. As estatísticas mostram que os conflitos que são levados à arbitragem demandam menos tempo de tramitação, eles são solucionados de maneira mais célere, mais rápida, a média de 2 a 2 anos e meio, né, em média, e a qualidade da decisão. É fato que a arbitragem ela ainda percorre um caminho inicial no Brasil. É um instituto muito difundido em outros países e no Brasil isso só começou a ganhar um pouquinho mais de relevância e de expansão a partir do CPC 2015, ou seja, pouco mais de 4 anos. Então, é um processo ainda em construção. Nas comarcas mais distantes, nas cidades mais distantes dos grandes centros, isso ainda é muito pouco explorado, muito pouco, e é preciso a capacitação de novos árbitros, a criação de tribunais arbitrais, para que isso seja mais difundido, né? Nós estamos, vamos dizer assim, num primeiro passo. Nós estamos num passo de expansão e de conhecimento. Primeiro, a população precisa saber que existe, né? Conhecer efetivamente. E, aos poucos, nós vamos expandindo isso de uma maneira mais intensa. Uma outra questão, né? Falamos até agora da questão da arbitragem privada, vamos assim dizer. Arbitragem que envolva aí demandas entre entes particulares. Aí, passando um pouco para a sua área de atuação aqui, doutor Bruno, o Estado, seria possível uma arbitragem hoje nas questões ditas fiscais? O primeiro ponto que a gente coloca é a participação efetivamente do Estado, né? O Estado em tribunais arbitrais, o Estado convencionando, pactuando a solução arbitral. Isso é perfeitamente possível, né? Os contratos administrativos que envolvem licitações públicas, contratos administrativos, a contratação do particular com o Estado. Hoje já existem tribunais arbitrais, câmaras arbitrais no âmbito da AGU, da Advocacia Geral da União. Então, é perfeitamente possível que o Estado, que o ente público esteja num processo arbitral, né, num procedimento arbitral. A questão fiscal, especialmente, né, que é o que eu defendo, é minha área de atuação, eu venho estudando isso ao longo do tempo, no doutorado, no pós-doutorado. Eu defendo a implementação no Brasil de um procedimento arbitral para solucionar demandas fiscais. Se aquele cenário que nós tratamos aqui no começo da nossa conversa, né, de morosidade, de falta de ineficiência, se aquele cenário já é fato para os processos em geral, quando se fala em processo fiscal, aquilo é agravado ou é multiplicado de maneira exponencial, né? Os processos fiscais, eles atolam o Poder Judiciário. O estoque fiscal do Estado é gigantesco. Então, o Estado ele não consegue efetivamente arrecadar o que ele precisa arrecadar, né? Acaba aumentando a carga tributária para o cidadão comum
justamente porque existe um passivo tributário muito grande no Poder Judiciário. A execução fiscal, que é o processo tradicional para a busca dessa recuperação do estoque fiscal, ela é muito pouco eficiente, né? Ela é completamente ineficiente, números do CNJ mostram isso. E a arbitragem ela poderia ser uma solução interessante. No Brasil nós não temos a regulamentação disso, existe muita resistência da doutrina ainda brasileira em relação a isso, enfrentando questões como o princípio do interesse público, a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do crédito tributário, mas eu defendo que, aprofundando o estudo, a gente pode sim incorporar. Utilizo muito o exemplo português. Portugal hoje tem um procedimento arbitral em matéria fiscal, um procedimento que foi criado em meados do ano de 2008, 2009, chegando em 2011, justamente no contexto da grave crise econômica que Portugal vivenciou em 2007, 2008. E a arbitragem ela foi trazida como um mecanismo de solucionar o problema português que era muito parecido com o que o Brasil tem hoje. Então, apesar de não existir regulamentação, acredito que é perfeitamente viável, né? Mais também do que uma faculdade, uma possibilidade, é uma necessidade a gente enfrentar esse tema. Tudo não, mas muitas coisas no Brasil nós enxergamos assim que sempre surge um movimento. É movimento para não sei o quê, movimento para outra coisa, é movimento social para isso, movimento para a implementação de uma lei daquilo. Nós podemos dizer hoje que no Brasil existe, se é que existe, algum movimento aí para a implementação desse modelo de arbitragem Existe. que você falou agora há pouco? Existe. Existe uma corrente doutrinária de estudiosos do direito tributário que vem trabalhando nisso, inclusive elaborando um projeto de lei, né, para a apreciação do Poder Legislativo, né, submissão no Poder Legislativo, um projeto de lei para implementar e regulamentar a arbitragem no Brasil. O professor Heleno Taveira Torres é um dos grandes nomes do Brasil no direito tributário que encabeçam essa frente aí de difusão da arbitragem. Entendo que nós poderíamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de discussão de reforma tributária para discutir a arbitragem tributária. A arbitragem tributária ela poderia ser um tema a ser discutido neste contexto de reforma tributária, né? Porque a reforma tributária ela não pode ser simplesmente uma reforma que modifique a natureza dos tributos. Análises do governo federal, né, nessa projeção de reforma tributária que em breve será discutida no Poder Legislativo, apontam que a reforma tributária que será proposta ela não vai diminuir a carga tributária, ela vai simplesmente simplificar a forma da tributação. E simplificar a forma da tributação poderia também ser discutida a simplificação da forma em que se dá o contencioso tributário, né? Então, acredito que a arbitragem tributária poderia. Não vejo, nesse momento, uma boa vontade na discussão desse tema sobre a égide dessa reforma tributária. Mas existe sim um movimento forte, encabeçado principalmente pelo professor Heleno, no sentido de buscar essa regulamentação. Interessante. Eu aqui antes da nossa prosa aqui, da nossa conversa, né, nós estávamos falando sobre a sua obra, o seu livro. Eu gostaria aí, nesse contexto todo que nós discutimos aqui, essa questão da arbitragem dentro dos métodos alternativos de solução de conflitos, né? Como que está esse contexto aí desse seu livro, essa nova obra aí escrita? O que ele diz aí? Eu tenho a satisfação de apresentar, né? Essa aqui é o livro que eu estou lançando agora, né? Recentemente, né? Estou fazendo lançamento aqui na FIB também. Um livro sobre arbitragem tributária. Eu trato da racionalização e desenvolvimento econômico no Brasil. Mais do que analisar tecnicamente, o livro ele traz um apanhado histórico da arbitragem no Brasil e no mundo. Ele traz um cenário com números, gráficos, de como nós temos esse caos no Poder Judiciário, especialmente em matéria fiscal, né? Nós fazemos um recorte na questão da matéria fiscal e apresenta a arbitragem tributária como uma solução, como uma alternativa, como uma solução adequada para esse problema. Traz um estudo comparativo também com o modelo português, um modelo português de arbitragem, e o fechamento do livro, na realidade, é a ideia
que eu defendo, que eu defendi na minha tese de doutorado, de que a implementação da arbitragem tributária no Brasil, ela é possível, ela é juridicamente possível, e além disso, ela é um instrumento eficaz para que o Brasil tenha um índice, ou pelo menos crie um ambiente propício para o desenvolvimento econômico. Né? Por quê? Desenvolvimento econômico pressupõe setor privado forte. Setor privado forte pressupõe um ambiente mais seguro, com menos insegurança jurídica, menos contencioso administrativo e judicial tributário. E acredito que a arbitragem tributária ela vem racionalizar isso. Por isso que o subtítulo do livro é Arbitragem Tributária é Racionalização e Desenvolvimento Econômico. Acredito que a racionalização do sistema como um todo, buscado por uma reforma tributária, também pode ser atingido pela arbitragem. E essa racionalização ela vai permitir que o Brasil ele, finalmente possa criar passos consolidados em busca do desenvolvimento econômico. Que bom. Agradeço aí a presença do Dr. Bruno Bastos de Oliveira. Infelizmente aí o nosso tempo acabou. E agradeço a você, nosso telespectador, que sempre aí nos brinda com as suas, na realidade, muita gente aí mandando e-mails para nós, recebemos esses e-mails com muito carinho, muitos elogios, algumas características que as pessoas nos mandam do nosso programa. Agradeço a você, nosso telespectador, pela audiência e até o próximo.